jornalista aqui em Israel chamado Uri Levi, ele é um jornalista esportivo. Ele escreveu uma coluna que eu considero bastante interessante no jornal Israel Hayom, que ele cita o seguinte, que aqueles eventos de caça aos judeus, como os próprios organizadores dessa perseguição aos judeus naquela noite posterior à partida entre Maccabi Tel Aviv e Ajax, denominaram nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, onde eles combinaram as ações do que iria acontecer, eles chamaram de caça aos judeus. Segundo Uri Levi, esse movimento orquestrado tem como objetivo também expulsar Israel, tanto da FIFA, a entidade máxima do futebol, quanto da UEFA, que é a entidade europeia que organiza o futebol europeu. Na visão dele, esse seria um primeiro passo para retirar Israel, para expulsar Israel de outras entidades. É claro que isso não está deslocado do que está acontecendo em outras arenas também. E eu acho que um ponto importante, a partir do comentário dele, é perceber uma das consequências graves dessa guerra, para além das questões óbvias da morte de israelenses e palestinos. É a ideia de que pensar o fim de Israel, ou Israel como um Estado ilegal, o sionismo como um movimento criminoso, a partir da redefinição de grupos não sionistas do significado do sionismo. A ideia de que Israel não deve existir e de que a não existência de Israel pode, apenas isso, solucionar o conflito entre israelenses e palestinos. Tudo isso é uma consequência desse conflito atual, de que esse discurso está a ser normalizado por uma série de entidades e realmente por parte da população que se manifesta tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É importante ter em mente o seguinte: as pessoas que tentavam negociar o processo de paz entre israelenses e palestinos, até agora, um processo que estava, inclusive, estagnado, como continua estagnado, tratavam de questões práticas do conflito. Por exemplo, a questão das fronteiras. Qual será a fronteira de um futuro Estado palestino? Qual será o destino de Jerusalém? Haverá uma capital de um futuro Estado palestino também em Jerusalém? Qual será o destino dos refugiados palestinos? Todas essas questões são questões práticas da negociação de uma solução de dois Estados. Agora não há mais esse tipo de discussão. O que existe é, em boa medida, a normalização do discurso do próprio Hamas. O Hamas, lembrando, deixa muito claro que ele entende que a solução para o conflito entre israelenses e palestinos não é apenas a criação de um Estado palestino, isso é muito importante, é a criação de um Estado palestino não ao lado de Israel, mas por cima de Israel. Portanto, na visão do Hamas, para que um Estado palestino exista, não pode existir o Estado de Israel. Essa visão do Hamas está sendo normalizada como consequência do conflito atual, dessa guerra atual. E essa, me parece ser, que vai ser uma das questões mais relevantes que serão consequência da guerra atual. É preciso entender também como esse novo discurso, essa normalização sobre a visão do Hamas teórica, que eles pretendem que seja prática, do fim de Israel, vai impactar não apenas aqui o conflito entre israelenses e palestinos, mas a situação das comunidades judaicas fora de Israel, que estão percebendo o aumento do antissemitismo, na medida em que o sionismo passou a ser criminalizado, a defesa da existência do Estado de Israel também passou a ser criminalizada. Veja, aqui não está sendo discutido críticas ao Estado de Israel. É legítimo fazer críticas ao Estado de Israel, na mesma medida que é legítimo fazer críticas a qualquer política de qualquer Estado. A diferença nesse momento é que está sendo criminalizado o próprio direito de existência de Israel, não em benefício da criação de um Estado palestino ao lado de Israel, mas em benefício da criação de um Estado palestino por cima de Israel.
E esse é, no meu entendimento, uma das consequências, essa é, no meu entendimento, uma das consequências mais graves do conflito atual e o que isso pode representar a partir do fim desse conflito.